Você já imaginou viver em um mundo onde um tubarão tinha dentes que pareciam uma serra circular? Ou encontrar um tatu do tamanho de um carro? E se eu te dissesse que criaturas assim realmente existiram? A história da vida na Terra é muito mais estranha, assustadora e fascinante do que aprendemos na escola. Hoje, você vai conhecer os animais mais bizarros que já habitaram o planeta. E aviso, alguns deles são tão esquisitos que você vai achar que foram inventados por roteiristas de filmes de ficção científica. Vamos começar pelo fundo dos oceanos, onde a evolução parecia estar testando ideias sem nenhum limite. Imagine um peixe de aparência primitiva, mas com uma mandíbula em espiral, como uma lâmina de serra giratória dentro da boca. Esse era o Helicoprion. Ele viveu há mais de 270 milhões de anos, e até hoje intriga os cientistas. Seus dentes cresciam formando uma espiral perfeita, mas ninguém sabe exatamente como ele os usava. Algumas teorias dizem que ele cortava suas presas, como se estivesse usando uma serra elétrica biológica, um verdadeiro pesadelo marinho. Outro animal marinho que parece ter saído de um sonho psicodélico é o Alucigenia. Com um corpo alongado, espinhos nas costas e tentáculos que pareciam pernas, esse bicho desafiou os paleontólogos por décadas. Durante muito tempo ele foi exposto nos museus de cabeça para baixo, até que perceberam que seus pés eram, na verdade, apêndices para a captura de alimento. E o pior, mesmo agora, ainda há debate sobre onde exatamente fica a cabeça desse animal. Incrível, não é? Saindo do mar para os pântanos e florestas pré-históricas, encontramos o Therizinosaurus. Apesar de ser um dinossauro herbívoro, ele tinha garras com mais de 1 metro de comprimento. Sim, 1 metro! Parecia um misto de avestruz com foices gigantes. Apparentement. Ele usava essas garras não para atacar, mas para alcançar folhas e se defender. Sua aparência era tão incomum que por muito tempo os fósseis foram confundidos com os de uma tartaruga gigante. E que tal um animal com corpo de pássaro, bico de pato e braços enormes? Esse era o Deinocheirus. Durante décadas, só se conheciam seus braços enormes e poderosos, o que fez os cientistas acreditarem que ele era um caçador implacável. Mas ao encontrarem seu esqueleto completo, descobriram que ele tinha uma aparência completamente desajeitada, quase cômica. Era como se a natureza tivesse juntado partes aleatórias de diferentes criaturas para formar um só ser. Agora imagine caminhar por uma floresta há milhões de anos e encontrar um tatu gigantesco do tamanho de um fusca. Esse era o Glyptodon, um dos maiores mamíferos já registrados. Ele possuía uma carapaça resistente como um escudo medieval e conviveu com os primeiros humanos da América do Sul. Há indícios de que nossas civilizações antigas usavam suas carapaças como abrigo. Literalmente, uma casa ambulante. E os insetos pré-históricos? Você já se incomodou com uma libélula? Pois saiba que a Meganeura, uma libélula ancestral, tinha quase 1 metro de envergadura. Um verdadeiro monstro alado dos céus do período carbonífero. A explicação para seu tamanho está no nível de oxigênio da época, que era muito mais alto que o atual, permitindo que esses insetos crescessem além do que seria possível hoje. Outro animal digno de nota é o Platybelodon. Parente distante dos elefantes, ele tinha mandíbulas achatadas que pareciam pás, usadas para cortar vegetação em áreas pantanosas. Seu visual estranho fez com que fosse confundido com várias outras espécies, antes de ser corretamente classificado. Ele é um exemplo claro de como a evolução testou muitas formas até chegar nos elefantes que conhecemos hoje. Você já ouviu falar do Dunkleosteus? Era um peixe pré-histórico com mais de 8 metros de comprimento e uma mordida tão forte que podia esmagar ossos com facilidade. Em vez de dentes, ele tinha placas ósseas afiadas, como lâminas. Era o verdadeiro terror dos oceanos há 360 milhões de anos. Um predador com armadura natural que deixaria qualquer tubarão atual no chinelo. E que tal um crocodilo com patas dianteiras que lembravam as de um mamífero? O Chalicotherium era um herbívoro pré-histórico com grandes garras e postura curvada. Parecia um cruzamento entre um cavalo, um tamanduá e um gorila. Ele vivia em florestas densas e usava suas garras, não para caçar, mas para puxar galhos com folhas e se alimentar. Um dos grandes exemplos de que a aparência nem sempre corresponde à função. Agora pense na variedade de formas que a vida já teve. Quantas dessas criaturas desapareceram, simplesmente porque o ambiente mudou? E quantas delas deixaram heranças que ainda carregamos em nosso código genético? Um exemplo impressionante disso é o Tiktaalik. Esse peixe com nadadeiras robustas é considerado um dos primeiros a testar a vida fora d'água. Seus ossos nas nadadeiras lembram muitos de braços e pernas, marcando uma transição entre os peixes e os primeiros animais terrestres. Sem ele, talvez nós não estivéssemos aqui hoje.
Você já se perguntou como seria se alguns desses animais ainda existissem nos dias atuais? Será que conseguiríamos conviver com uma libélula de 1 metro voando pela cidade, ou um tatu gigante, ocupando 2 vagas no estacionamento? A verdade é que a evolução é cheia de surpresas. E o mais fascinante é saber que, mesmo com milhões de anos de história, ainda estamos descobrindo novas espécies e revendo o que achávamos que sabíamos sobre o passado. A cada escavação, surgem fósseis que revelam seres ainda mais estranhos e incríveis. E se algumas dessas formas bizarras de vida voltassem de alguma forma? A ciência já estuda possibilidades de clonagem de espécies extintas. Será que um dia vamos ver um Glyptodon novamente caminhando por aí? Fato é que a história da evolução está longe de ser simples. Ela é feita de tentativas, erros, adaptações e criaturas que desafiam nossa imaginação. E quando olhamos para esses animais bizarros do passado, percebemos que a diversidade da vida é maior do que qualquer filme de ficção. Se você gostou desse mergulho nas criaturas mais estranhas da pré-história, prepare-se, porque no próximo vídeo vamos falar dos animais pré-históricos, que ainda existem hoje e que talvez você nem saiba que são tão antigos assim. E antes de sair, já sabe, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e comenta aqui embaixo qual desses animais você mais gostaria de ver de perto, ou qual você jamais gostaria de encontrar. Até o próximo vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos mergulhar em uma viagem no tempo para conhecer algumas das criaturas mais bizarras e fascinantes que já habitaram nosso planeta. Imagina só encontrar um peixe com uma serra circular na boca? Pois é, esse era o Helicoprion, com seus dentes em espiral. Esse predador marinho de 270 milhões de anos atrás parecia ter saído direto de um filme de ficção científica. E não para por aí. Já ouviu falar do Alucigenia? Como é esse nome? Já dá para imaginar que não era um animal muito comum, né? Essa pequena criatura marinha tinha espinhos nas costas, tentáculos embaixo e uma cabeça que os cientistas demoraram décadas para identificar qual era. Por muito tempo, eles nem sabiam qual lado era em cima e qual era embaixo. E quando falamos de predadores marinhos assustadores, não podemos esquecer do Dunkleosteus. Esse peixe blindado tinha uma mordida mais forte que a de um T-Rex e podia abrir sua boca em menos de um segundo. Mas não pense que as bizarrices estavam só no mar. Na terra, o ar tinha muito mais oxigênio do que hoje, o que permitiu o surgimento de insetos gigantes. A meganeura, por exemplo, era uma libélula, do tamanho de uma gaivota. Imagina só essa belezinha voando no seu jardim. Entre os dinossauros, temos o Therizinosaurus, que parecia ter saído de um pesadelo com suas garras de mais de 90 centímetros, as maiores já encontradas em qualquer animal terrestre. E o Deinocheirus, que tinha braços enormes e um bico de pato, parecendo uma mistura improvável de vários animais diferentes. Os mamíferos também não ficavam atrás nas esquisitices. O Glyptodon era basicamente um tatu gigante do tamanho de um fusca. O Platybelodon parecia um elefante com uma pá no lugar da tromba. E o Chalicotherium tinha garras de preguiça com corpo de cavalo. Uma das criaturas mais importantes para entender nossa própria evolução é o Tiktaalik, um peixe que decidiu dar uma voltinha na Terra e acabou sendo fundamental para a transição dos animais aquáticos para os terrestres. Ele tinha nadadeiras que podiam funcionar como pernas primitivas. Sabe o mais incrível? Todas essas adaptações malucas fizeram sentido em algum momento da história do nosso planeta. A evolução não segue um plano específico. Ela trabalha com o que tem disponível, como um artista que improvisa com os materiais que encontra. E aí, qual dessas criaturas você achou mais interessante? Deixa nos comentários. Se você curtiu esse passeio pela pré-história maluca, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Tem muito mais conteúdo interessante por vir. Ativa o sininho também para não perder nenhuma novidade. Valeu pela companhia e até o próximo vídeo.